Capítulo 20. Graças a Deus, primeira vez comigo, os irmãos. Creio que seja a primeira de muitas vezes o pastor convidar aqui. Vamos estar aqui numa campanha em nome de Jesus. Estou feliz de estar aqui conhecendo os irmãos na Fazenda Rio Grande. E Deus tem bênção a entrega nas mãos de cada um aqui em nome de Jesus. Segunda Reis, no capítulo 20. É a palavra para esta noite. É a palavra que Deus vai falar com esta igreja. Segunda Reis, no capítulo 20. Oh, aleluia. Lemos então, igreja. Naqueles dias, adoeceu Ezequias de morte. E o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse: assim diz o Senhor, ordena a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: ah, Senhor, se servindo de te lembrar de que andei diante de ti em verdade e com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Amém. Até aí, podeis sentar, e as palmas é para louvar a Deus. Aleluia. Oh, glória a Deus. Meus irmãos, nós falamos aqui de Ezequias, um homem que estava adoecido, um homem que estava com enfermidade, e a enfermidade dele era para a morte. A enfermidade deste homem não era uma enfermidade qualquer não. Aquela enfermidade iria levar ele para a morte. Mas eis que Isaías foi ao encontro de Ezequias. E quando Isaías chegou próximo a Ezequias, com toda certeza, Ezequias pensou: Isaías, ele é o servo de Deus. Isaías, ele é o homem de Deus. Agora ele vai fazer uma oração para mim e eu vou ser curado dessa enfermidade. Mas não, foi totalmente ao contrário. Isaías chegou até Ezequias e disse: ordena a tua casa, porque morrerás e não viverás. Ezequias esperava ouvir qualquer palavra da boca de Isaías. Jamais ele pensou que iria ouvir aquela palavra da boca daquele homem de Deus. O que pensar naquela hora? Qual foi o sentimento de Ezequias naquele momento? O que passou na mente daquele homem naquele momento, meus irmãos? Sendo que ele ouviu a voz do Senhor falando com ele que ele iria morrer, que ele não iria viver. Mas nem aquilo fez Ezequias abaixar sua cabeça. Nem aquilo fez Ezequias cruzar os braços e pensar que para ele já estava tudo acabado, que para ele já era. Ezequias fez o seguinte: ele foi orar a Deus. Ezequias, ele foi buscar a presença de Deus. Por mais que ele ouviu da boca de Isaías que ele ia morrer, ele foi se humilhar na presença do Senhor. Porque Ezequias sabia quem era o Deus, quem era aquele Deus que tinha falado com ele. Ezequias, um dia, ele estava caminhando na presença de Deus. Ezequias estava passando por aquele momento porque ele já não estava agradando ao coração de Deus. Ele já não estava fazendo aquilo que Deus sempre pediu para ele fazer. Ezequias tinha saído da presença do Senhor, porque Ezequias orou a Deus dizendo: lembra que um dia eu caminhei na tua presença. Lembra que um dia eu fiz aquilo que era reto diante dos teus olhos. Lembra, Senhor. Significa que Ezequias já não estava mais na presença de Deus. Então Ezequias, ele conhecia Deus, ele sabia que era Deus, e ele não poderia de maneira alguma cruzar os braços naquele momento da dor, naquele momento da enfermidade. Ele foi se humilhar na presença do Senhor, ele foi se humilhar na presença de Deus. Ezequias, ele poderia achar naquela hora que para ele já estava tudo acabado, porque ele ouviu da boca de um homem de Deus que ele iria morrer. Quantas pessoas que ouvem da boca de um homem qualquer, quantas pessoas que está enferma, está no hospital, e o médico fala para ela ou para ele:
não adianta, essa enfermidade já não tem mais cura para você. Essa enfermidade para você já era. E aquela pessoa acaba desistindo da vida. Aquela pessoa acaba pensando que para ela realmente já não tem mais uma oportunidade, uma chance, porque aquele médico falou, aquela pessoa que está à sua volta falou, e aquela pessoa acaba desanimando, acaba parando, desistindo. Ezequias ouviu da boca de um homem de Deus e não parou. Ezequias ouviu da boca de um homem de Deus e não desistiu. Ele ouviu a voz do Senhor falando com ele, vindo da boca de Isaías, e ele não cruzou os braços. Olha que exemplo para nós aqui nesta noite, meus irmãos. Olha o exemplo para você, igreja. Ô meu irmão, se você ouviu da boca de alguém, de alguma pessoa, que a tua enfermidade não tem cura, que a tua família não tem jeito, que o teu casamento não tem jeito, que teus filhos já eram, se você ouviu isso da boca de uma pessoa, não dá ouvido à voz dele não. Vai buscar de Deus, vai se humilhar na presença do Senhor. Faça igual Ezequias. Ezequias virou o rosto para a parede e orou a Deus e chorou na presença de Deus. Aleluia! Ezequias, ele virou o rosto para a parede. Qual será a oração de Ezequias naquela hora? Qual foi as palavras que Ezequias disse diante de Deus naquele momento? Ezequias sabia que estava falhando diante do Senhor. Ezequias sabia aquilo que ele estava fazendo no momento não estava mais agradando a Deus, e o que ele estava passando era motivo do que consequências, era consequências de desobediência, era consequência de não ouvir mais a voz de Deus. E naquela oração, com toda certeza, Ezequias se humilhou na presença do Senhor. Ezequias naquele momento pediu mais uma chance. Ezequias naquele momento pediu mais uma oportunidade. Ezequias naquele momento pediu para Deus: Senhor, me dá saúde, Senhor, me dá vida, porque se isso acontecer, eu prometo novamente fazer aquilo que era reto diante dos teus olhos. Se o Senhor me dá saúde, eu prometo fazer aquilo que vai agradar o teu coração. Mas pelo amor de Deus, me dá vida, Senhor.